Marcelo agora vai trazer a mensagem para a tua igreja, que tu coloques em tua boca o teu Santo Espírito para nós fazer aquilo que tu queres que nós ouçamos nesta noite. Derramando a tua unção sobre toda a tua igreja, para que nós possamos entender a tua palavra e sair do seio da tua casa de oração. Em teu nome eu te peço, Jesus. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Somos gratos a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado de estar aqui nesta noite. Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo de número 6. Vamos ler apenas alguns versículos, do versículo 1 até o 4. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: E pareceu bem a Dário constituir-se sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Diga amém? Amém. Poder sentar em nome de Jesus. Quero agradecer ao Senhor a oportunidade de estar aqui para falar mais uma vez da sua palavra. É uma responsabilidade grande, mas é um prazer maior ainda, porque o dono da obra, ele se responsabiliza pela nossa vida. Diga amém? Amém. Quero agradecer a confiança do pastor Jadiel, pastor presidente, juntamente com sua digníssima esposa, a irmã Maurilde. Também o carinho do nosso pastor amigo particular, pastor Maxi Santos, juntamente com sua digníssima esposa, a irmã Prisciane. Deus abençoe, em nome de Jesus. É um prazer estar aqui adorando ao Senhor com os irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe minha amiga, juntamente com sua esposa, a cantora Anne, e o irmão Joás. Meus irmãos, vamos dar um tema nesta noite para falar sobre identidade. A nossa vida, ela é caracterizada desde o momento que a gente nasce com um registro. Antigamente, pelo menos na minha época, há 27 anos atrás, quando se nascia, os que já têm filhos nessa idade, né? Vai lembrar, não se tinha nem o CPF nessa idade, eu acho, não é isso? E hoje as crianças, elas já nascem com esse cadastro de pessoa física. Eu digo isso porque tem uma bebê de 1 aninho e assim que ela nasceu, já teve o seu CPF gerado. Isso serve para uma identificação no meio da sociedade onde eu e você habitamos. O RG da mesma forma. Com o passar do tempo, a gente precisa registrar e ser uma pessoa civilizada. E para isso, geramos a nossa identidade. Onde a gente chega para resolver qualquer questão, a primeira coisa que alguém pede é o nosso RG, não é isso? Cadê o RG? Cadê a identidade? E que lindo esse tema desta noite. Porque identidade é exatamente aquilo que nós cristãos temos diante de Deus. O registro. E o nosso registro, ele é feito de forma seletiva e individual. Diga assim comigo: ninguém tem um registro igual ao meu. Diga: o meu é único. Diga glória a Deus por isso. E apesar de o seu ser único, glória ao nome de Jesus, e serem vários no corpo de Cristo, todos têm a mesma função. Como os jovens disse aqui no jogral, minha identidade é servos do Senhor. E eu estava pedindo a Deus uma direção, porque o versículo dado
pelos nossos coordenadores e o pastor foi Filipenses o 2 e o 5. Mas Jesus ele me deu essa palavra para falar sobre Daniel. Quem era Daniel? Daniel ele era um adolescente com 17 anos, onde a Bíblia diz no capítulo 1 de Daniel, que a gente não vai ler para ganhar tempo, que ele, juntamente com outros jovens, foram levados cativos. Ele era judeu e saíram de Judá cativo, preso, para servir a Babilônia. E a Bíblia diz que o Senhor entregou a cidade na mão do rei. Não foi o inimigo que invadiu para poder tirar, não. Porque tem coisa que o Senhor entrega, irmão, muitas vezes para provar a nossa fé. Diga glória a Deus por isso. E a Bíblia diz que o Senhor permite eles entrarem dentro de Jerusalém, sitiar a cidade e levar alguns dos jovens cativos. Não eram qualquer jovens. Porque a Bíblia diz que quando eles entram dentro da Babilônia, Daniel, juntamente com alguns outros jovens, eu quero fazer menção de Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia diz que eles aparecem diante do rei conforme um mandato, porque eles precisavam ter, aleluia, uma qualificação diante da necessidade que o rei precisava para o palácio. E a Bíblia diz que quando eles convidam, glória ao nome de Jesus, aquele jovem, de forma obrigatória, um convite meio que é obrigado, para aparecer diante do rei, para falar aquilo do que ele entendia, do que ele sabia. E a Bíblia diz que Daniel, juntamente com todos aqueles outros jovens, eles eram educados em toda a sabedoria e ciência. Diga glória a Deus. Porque Jesus, ele é especialista em especializar os seus servos para destacar ele no meio de uma multidão. Diga glória a Deus. E quando ele chega para se apresentar diante de Nabucodonosor, a Bíblia diz que existia uma diferença sobre a vida de Daniel. Eu não quero me apegar a Sadraque, Mesaque e Abednego, porque a gente tem que correr para o capítulo 6, para Deus, ele falar aquilo que ele tem para falar conosco. Mas o que chama atenção, e eu quero ler, é que no capítulo 1, versículo 17, a Bíblia diz: ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel, além da inteligência e a letra e a sabedoria, Deus deu visão e sonhos. A Bíblia diz que quando eles se apresentam diante do rei, diante do capitão da guarda, a primeira coisa que eles precisam bater de frente é com o desafio de se satisfazer do banquete do rei. A Bíblia diz que durante um período de 3 anos, aqueles jovens eles precisariam se alimentar do manjar do rei, para que a sua aparência estivesse apta para exercer a função que o rei assim tinha para lhe dar. E a Bíblia diz que Daniel, ele propôs no seu coração, não foi Deus quem mandou. A Bíblia diz que Daniel propôs no seu coração não se contaminar. E o que eu acho interessante é que Jesus, ele honra aquilo que eu e você propõe no coração para honrar o nome dele. Diga glória a Deus por isso. Porque a Bíblia ela não vai dizer que é pecado. Eu não sei o motivo dele ter sugerido, aleluia, alimentação de legumes, mas eu quero entender, não sei se porque a lei judaica proibia, ou pelo o receio de ficar na mão do rei, sujeito a presente ou alguma outra situação, não sei. Mas o que eu acho interessante é que Daniel, ele foi educado com uma base em Jerusalém. E o fato dele ser levado cativo para a Babilônia não fez ele perder o registro que era ser servo do Senhor. Diga glória a Deus por isso. E quando ele entra dentro da Babilônia, era como não, ele estava ciente mais ou menos do que ele enfrenta, não na mesma intensidade, mas ele sabia, eu tenho uma identidade, onde eu pisar, eu levarei ela comigo. E a Bíblia diz que quando ele entra dentro da Babilônia, quando ele entra naquela situação, naquele cenário, ele coloca o propósito no coração de ser diferente. Irmãos, pense no Jesus lindo que eu e você servimos, para honrar a quem não teme, a quem acha ou deixa de achar o que eu e você seja. E deixa eu trazer clareza aqui para você. Jesus, ele honra quando a gente coloca no coração a intenção de se destacar, de ser diferente. E não é para mostrar que é melhor do que ninguém, porque não somos. Mas é para mostrar que existe um Deus que tem que ser
tempo de 10 dias para que ele se alimentasse daquela maneira. E 10 dias depois, ele teria que se aproximar daquele homem para ver os seus semblantes. E o que eu acho bonito é que não só Daniel, mas Sadraque, Mesaque e Abednego também seguiram o mesmo conselho. E na medida que eles seguiram esse conselho, a Bíblia diz que os 10 dias se passam e o semblante deles eram mais bonitos do que aqueles que estavam se alimentando dos manjares. E aquele homem, ele concede a oportunidade deles continuarem se alimentando com legumes, porque Deus, ele permite as situações adversas na nossa vida, mas principalmente para ver até onde eu e você vai honrando o nome dele. O tempo passa e uma situação acontece dentro do palácio, porque se engana quem pensa que Jesus permite a gente chegar em algum ambiente por acaso. Diga para o seu irmão com muito carinho e respeito, diga para ele: Jesus, ele não faz nada por acaso. Diga, tudo existe um propósito. Diga, sua vida é um propósito. Você pode dar glória a Deus aqui. E qual era o propósito de Deus? Era glorificar o nome dele através da vida daqueles jovens. Porque Jesus, ele acredita no potencial que ele deu a mim e a você, irmãos. O mundo, às vezes, ele acredita naquilo que a gente estuda ou no interesse que eu e você tem para oferecer. Mas Jesus não. Jesus, ele acredita naquilo que nem você sabe que é capaz de fazer. Jesus, ele confia a você, aleluia, o que nem você mesmo acha que é capaz de realizar. Mas Jesus sabe que você é capaz. E quando a situação acontece dentro do palácio, Nabucodonosor, ele tem um sonho, e o sonho foge da mente dele. A Bíblia diz que quando ele começa a chamar os astrólogos, os sábios, para interpretar o sonho, mas como falar daquilo que não se sabe? Mas existe um Deus que revela o oculto e o escondido. Ele é Deus de revelar segredos, e para glorificar o nome dele, ele é especialista em fazer isso. E a Bíblia diz que todos aqueles homens foram reprovados, e por causa deles, a Bíblia diz que um decreto sai da boca do rei dizendo: pega todos os sábios, todos esses, e mata. Porque ninguém foi capaz de interpretar o sonho, nem de lembrar, porque eu mesmo não lembro, mas eu quero alguém que lembre. Veja que desafio. Mas Jesus, ele não foge de nenhum desafio, irmãos. Porque ele é Deus de, além de bater de frente, sai ganhando, porque ele é grande. E a Bíblia diz que quando a situação chega ao ouvido de Daniel, Daniel ouve e diz: olha, vem cá, de forma sábia, porque Daniel era sábio, ele tinha prudência no que falar. Porque mesmo sendo jovem, mesmo sendo adolescente, mas adolescente que serve a Deus, ele tem prudência no falar. Diga glória a Deus. E o que sempre chamou a atenção na vida de Daniel dentro daquele palácio é que Deus, ele destacava Daniel pela forma educada e inteligente que Daniel era, irmãos. Sabe aquele jovem e aquele adolescente que quando você para 5 minutos para conversar com ele, dá vontade de você ficar mais tempo? Porque você diz: meu Deus, como pode um adolescente ter tanta sabedoria assim? Como pode um jovem ser tão inteligente assim? É Deus, irmão. E a Bíblia diz que ele chama aquele homem e diz: olha, vamos fazer o seguinte, me dá um tempo para eu ver como é que eu consigo interpretar esse sonho. Era Daniel dizendo: tu já deu oportunidade a todos eles, mas a minha oportunidade, ela chegou agora. E eu preciso te mostrar e te falar do Deus grande que eu sirvo. E a Bíblia diz que o tempo é dado, e depois que esse tempo chega, Daniel reúne Sadraque, Mesaque e Abednego, entra na intercessão e diga assim comigo: quem ora, Deus dá vitória. E na oração o Senhor mostra, irmãos, toda a direção a Daniel que ele precisava trazer para Nabucodonosor. Ele chega até aquele homem, fala o que se tratava o sonho, e a Bíblia diz que através daquele sonho Daniel não só recebe o livramento de vida,
porque ele estava com uma sentença de morte prestes a ser acontecida, mas a Bíblia diz que o livramento chega para ele e para os outros. Diga glória a Deus. Porque quando Deus usa a minha e a tua vida, Ele não usa só para livrar a minha e você, Ele usa para livrar também os que estão conosco. Diga glória a Deus. Você crê que haverá livramento através da tua vida? Você crê que a tua casa também está sendo guardada por causa da tua vida? Enquanto alguém trama a situação de morte, Jesus chega para mim e a tua camona elevácia e a tua casa com livramento, irmãos. E o livramento chega onde haveria morte, Jesus entra com vida e o nome dele é glorificado. E ele começa a observar que ele era diferente. E não era só pela maneira de se comportar, era porque ele carregava uma preciosidade que não se achava em canto nenhum a não ser em Jesus. Não precisa de muita coisa, só precisa de coisas simples, com frequência, para a glória de Deus ser manifesta. Às vezes a gente anda por aí que eu falei, igrejas, e vê cenários onde as pessoas tentam modificar o evangelho. Uma modernidade que não existe, irmãos. E eu não falo aqui em questão de roupas, não, porque quem é do céu sabe como se vestir. Diga glória a Deus. Mas eu falo em questão de hábitos, de comportamentos. E o caminho ainda é o mesmo. É o caminho simples da oração e da prudência diante de Deus. E quando eles começam a observar que em Daniel existe algo diferente, a Bíblia diz que homens começam a conspirar contra ele. E a gente chegou no capítulo 6. Você vai ler do capítulo 1 até o 6, você não vai ver em momento nenhum Daniel negar o Senhor. Mas o diferencial na nossa vida, a nossa identidade de servos do Senhor, ela é revelada, escute isso, quando nós estamos numa situação imprensada. Não porque a gente quer, mas porque alguém nos coloca. Deixa eu te explicar melhor isso aqui para você entender. A identidade de servos do Senhor, ela é revelada para o mundo na nossa vida, quando o próprio mundo quer nos encurralar diante de uma situação que eles mesmos preparam. A Bíblia diz que no capítulo 6, do 1 em diante, Dário, ele assume o reinado de Babilônia. E quando ele assume, com certeza já chega ao ouvido dele quem era Daniel. Porque enquanto eu e você achamos que alguém não fala de nós e não nos observa, é o contrário. Alguém observa cada passada que eu e você damos, para na primeira oportunidade alguém falar sobre o meu e o teu nome. E a Bíblia diz que quando Dário assume, ele coloca príncipes e presidentes para se guardar, ser a guarda, a câmara de segurança, para que nenhum dano viesse lhe acontecer. E a Bíblia diz no versículo 2, ou melhor, no 3, que Daniel, ele se distinguiu dos outros príncipes. E quem, irmão, se destaca para a gente entender melhor? Mesmo estando no mesmo espaço, mesmo estando com pessoas do mesmo mérito que você, no mesmo cargo eclesiástico que você, mas quando Deus decide destacar alguém, infelizmente a gente vai sofrer bombardeios. E Daniel, ele já estava na mente de Dário, do rei Dário, para ser levantado, para subir de cargo no palácio. E quando alguém ouve essa história, alguém diz, a gente não pode permitir que ele suba. A gente não pode permitir que ele alcance. Ele já se vangloriou demais, parece que eu escuto alguém dizendo isso. E não era uma ou duas pessoas.
Porque o capítulo 6, no versículo 1 em diante, a Bíblia diz que Dário, ele constitui 120 presidentes. E além dos 120 presidentes, 3 príncipes, dos quais um deles era Daniel. Então era 122 pessoas contra um jovem que, porque tinha um espírito excelente de Deus decidiu lhe destacar. Diga assim para o seu irmão: se prepare para os bombardeios que vão vir pelo meio do caminho. Porque a partir de hoje, Jesus ele vai usar a tua vida diferente. Jesus vai tocar na tua vida diferente. Jesus vai avivar a tua vida diferente. Ele vai mudar o cenário da tua história diferente. E a Bíblia diz que ele não participa. Como é que você vai fazer uma reunião com o nome de alguém? Irmão, é muito atrevimento. Eles se reúnem para ir até o rei para poder falar sobre um edito. Mas interessante que Daniel era príncipe, acima de presidente aqui na Bíblia dizendo, e ele não participa da reunião que surge o próprio nome dele. Mas o Deus que ouve tudo estava no meio do cenário. O Deus que sabe de tudo também estava presente na reunião. E a Bíblia diz que quando a reunião acontece, Daniel sem saber de nada, e de repente a bomba explode. Olha, se alguém, dentro do espaço de 30 dias, fizer qualquer ato diante de um Deus que não seja o rei, terá que ser punido. E qual era a punição? Vai ser jogado na cova dos leões. E a história chega até o ouvido de Daniel. Porém, no capítulo 6 e o 10 diz assim: Daniel, pois, quando soube, então ele não sabia, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. E a Bíblia abre um parêntese dizendo: ora, havia o quê? No seu quarto, janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes ele costumava fazer. Eu acho interessante que parece que eu estou vendo Daniel no seu quarto, as janelas abertas, e ele lembrando: alguém até mudou meu nome dentro desse território, mas alguém não vai mudar os meus costumes. Ele olhando para a banda de Jerusalém, lembrando das vezes que ele orava, das vezes que ele intercedia. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê, adolescente? Porque quando Jesus ele permite eu e você entrar dentro de ambientes que o nome dele não é glorificado, porque alguém não tem a cultura e o hábito de adorar a Deus, ele vai usar a tua vida para tirar Jesus de onde você já recebeu e levar para quem ainda não conhece. E o diferencial está em nós. Porque o ambiente não ia dizer quem Daniel era. Era Daniel que, com a unção que Deus ele tinha lhe dado, que ia dizer como o ambiente iria progredir. Ele não estava preocupado com o ambiente que ele estava pisando, porque ele sabia que onde ele pisasse, ele levaria Jesus com ele. E o ambiente seria marcado, porque quem estava com ele era Jesus. E quando ele começa a orar, alguém junto com os que já tinham feito a reunião, começa a seguir ele para observar as suas atitudes, para ver se ele realmente iria cumprir o edito. Um edito que já foi levantado para querer derrubar Daniel. Mas, irmão, Jesus, ele garante quando ele cuida da nossa história.
Às vezes a gente fica com uma insegurança diante dos desafios que vem pra gente por aí no mundo. Porque o século que a gente está vivendo, os dias difíceis que a gente está vivendo, a cada minuto o diabo ele conspira, usa pessoas, usa situações para querer, aleluia, nos escandalizar. Escandalizar o Deus que habita em nossa vida. Mas Jesus, ele dá entendimento para quem ainda vive uma vida de oração. Jesus ainda dá direcionamento para quem vive uma vida de oração. Porque enquanto você está no ambiente, você pode ouvir o que alguém fala. E às vezes o que alguém fala nem é verdade, mas quando você se ausenta, Jesus ele ouve por mim, por você. E ele ainda é fiel para nos justificar. E alguém diz, olha, tu não assinou o edito, não foi? Daniel está orando ao Deus dele. Mas quando o irmão Dário, ele coloca no seu coração a intenção de livrar Daniel, se você for ler mais à frente, você vai ver isso. A Bíblia diz que o Senhor, ele fecha a boca dos leões para glorificar o nome dele e para trazer à tona as lembranças de que ele ainda é o mesmo Deus. Servir a Deus, irmão, não é sobre viver sempre em abundância e em bonança. Porque nem sempre as próprias amizades que a gente tem vai estar a nosso favor. Às vezes tem gente que se alegra e se agrada daquilo que eu e você pode oferecer. Mas quando se trata de conhecer quem eu e você somos, às vezes alguém não quer ter a gente por perto. É assim ou não é? Às vezes, adolescente, irmãos, até eu mesmo, quantas vezes a gente não se diminui para caber no mundo de alguém? Quantas vezes a gente olha para a vida de fulano e faz, meu Deus, fulano vive tão diferente. Eu vou tentar mudar o meu jeito, o meu costume, para ver se ele se agrada da minha amizade. E Daniel, ele não precisou mudar nada. Quem precisava mudar era aqueles que tivessem a oportunidade de se aproximar dele. Porque só ele, no meio de todo aquele palácio, tinha um espírito excelente. Era o Senhor dizendo, o que eu tenho para te oferecer é maior do que a amizade que tu quer ser. O que eu tenho para lhe oferecer é maior do que o que alguém diz que se tu sair, tu vai ter. Quando ele pensou que alguém viria pela direita, alguém veio pela esquerda. A Bíblia diz no capítulo 6, em o versículo 11, que quando eles acharam Daniel suplicando ao seu Deus, eles se apresentaram diante do rei, trazendo argumentos. Porque alguém não vai diante de alguém que tem autoridade e autonomia de toda maneira, irmãos. A Bíblia diz que quando Jesus ele estava no deserto, ele foi tentado pelo diabo. E o diabo mostra a ele toda a grandeza do alto monte. Olha tudo isso aqui. Eu posso te dar, se prostrado tu me adorares. E o Senhor olha para ele. Parece que eu fico pensando, irmãos, como é que o diabo sabe que Jesus ele manda em tudo, ele é dono de tudo. E mesmo ele ainda estando pisando em terra, ainda quis tentar contra o próprio Deus. Ele dizia, olha, se lança daqui, porque está escrito. E o Senhor olhava para ele e dizia, não tentarás o Senhor teu Deus. Era o Senhor olhando para ele e dizendo, tu está querendo me pegar,
de surpresa, mas é eu que vou te surpreender. Às vezes alguém quer nos pegar de surpresa. Ou melhor, alguém acha que nos pega de surpresa. Porque a gente vive uma vida de comunhão com o Senhor. E alguém procura algo para querer nos atingir e não acha. Porque a Bíblia diz que eles procuraram sobre a vida de Daniel culpa, algum ato de infidelidade. Mas a Bíblia diz que Daniel, ele permanecia íntegro. Ele permanecia fiel. Ele permanecia de pé diante daquilo que Deus tinha lhe confiado. E eu quero trazer uma palavra para jovens, para adolescentes e para os irmãos que estão aqui nesta noite. Jesus, ele nos chamou para viver uma vida diferenciada, irmãos. Porque às vezes a gente não consegue ver o quanto o bombardeio é grande, mas se a gente estiver na oração, a gente consegue sentir o quanto o diabo ele nos aflige para querer nos distanciar do propósito de Deus. E o propósito de Deus é que eu e você sejamos identificados como servos dele, onde quer que a gente pise. Porque a intenção de Jesus é fazer eu e você pisar, mesmo que seja em terra estranha, mesmo que muitas vezes, aleluia, você esteja cativo, mas o nome dele precisa ser glorificado na nossa vida. E muitas vezes não vai nem precisar eu e você falar o nome dele, as atitudes vão falar quem é ele. É verdade, às vezes alguém espera uma mentira dentro da sala de aula. Às vezes alguém espera uma pornografia dentro da sala de aula. No ambiente onde a gente atua e Jesus dizendo, é aí que meu nome tem que ser glorificado. É aí que meu nome precisa ser honrado. Enquanto alguém esperava que Daniel ele virasse as costas, porque, irmãos, ele estava numa cidade que ele não pertencia. Ele não sabia ainda ao certo por quanto tempo, mas ele entendia que mesmo ele estando no ambiente onde não era sua habitação, ele precisava manter os mesmos costumes, não para satisfazer ele próprio, mas para glorificar a Deus. E quem coloca no coração o propósito de não se contaminar e glorificar a Deus, está apto a receber dele unção diferenciada para a glória dele. Porque enquanto alguém só queria servir a Deus, ou só queria dizer que servia a ele, aleluia, por servir, Daniel ele vivia uma vida de dedicação. E a diferença está aí, onde a gente serve a Deus e não quer servir com excelência. Porque os filhos das trevas, a própria Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E quantas vezes a gente pode se dedicar mais e a gente não se dedica? Quantas vezes a gente pode interceder mais e a gente não intercede? E Jesus dizendo, eu só quero uma oportunidade para te usar. Porque Jesus, ele primeiro faz a obra na nossa vida, para depois fazer obra através da nossa vida. E se você não entendeu isso, deixa eu te trazer clareza aqui. Primeiro o Senhor trabalhou na vida de Daniel lá dentro de Jerusalém. Ele cuidou da cultura, ele cuidou do ensinamento, ele cuidou da crença. Ele fez Daniel a base, aleluia, porque ele sabia que aonde Daniel fosse, seguiria o seu propósito. Mas não dá para seguir propósito de todo jeito. Aí você quer fazer uma prova de concurso, se inscreve, paga e não quer estudar e quer passar, irmão? Vai passar, irmão? Eu sei que Jesus faz milagre quando Ele quer, porque Ele é soberano. Mas eu e você precisamos fazer nossa parte. E às vezes a gente diz, Senhor, faça assim, me ajude. Aí Jesus dizendo, me ajude e também faça assim. Às vezes o adolescente diz, mas eu acho tão bonito quando aquela irmã canta, quando aquela jovem canta, e Jesus dizendo, eu quero te usar mais ainda. Me dê espaço para eu usar você. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, eu era adolescente, e o Senhor me trouxe a memória. E poucas oportunidades eu tenho para falar isso, e sempre que o Senhor me lembra eu falo. E tem uma jovem que ela pregava de uma forma tão linda, eu admirava
ela tinha oportunidade para ministrar. E eu sempre dizia a Jesus, eu não era convertida, eu dizia a Jesus, Jesus, como eu queria falar assim um dia. Como essa jovem fala bonito, parece até que ela tem tudo decorado na cabeça. E um dia Jesus disse para mim, se tu entrar no caminho da oração, eu vou te usar da forma que tu deseja ser usado. O Senhor, Ele quer um compromisso maior com a tua vida nesta noite. Ele quer te atrair para o altar, mas não para ser igual a alguém que talvez você até admire. Mas Ele está dizendo nesta noite, através da sua palavra, eu quero te diferenciar. Eu quero destacar a tua vida. Eu quero glorificar o meu nome através da tua história, dentro daquela escola, dentro daquela faculdade, dentro daquele concílio. Eu quero glorificar o meu nome na tua vida. E quando Daniel, irmãos, ele sai daquele ambiente, preso, cativo, ele só tinha uma coisa na mente: eu preciso me manter íntegro diante dos meus propósitos e princípios. E é aí o maior desafio dos jovens, adolescentes, irmãos deste tempo. Eu falo para você, mas primeiro eu aprendo para depois passar. É se manter íntegro diante dos propósitos e dos princípios que o Senhor, Ele tem para com a nossa vida. Enquanto alguém não abre mão do mundo, enquanto alguém não abre mão de costumes, enquanto alguém não abre mão de práticas porque satisfaz a própria carne, o próprio ego, o Senhor, Ele nos convida não para nos comparar a eles, mas para nos destacar deles. Porque a Bíblia ainda é a mesma quando diz que vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. A intenção de Jesus, irmão, nunca será, aleluia, diminuir alguém para engrandecer a mim e a você. Muito pelo contrário, eu e você, quanto mais pequenos somos, mais Ele cresce na nossa vida. Mas a intenção de Jesus é te diferenciar do mundo. A intenção de Jesus é te destacar do mundo. A intenção de Jesus é te fazer diferente, não só na maneira de falar, mas na inteligência, na sabedoria, na ciência, no entendimento, na interpretação de sonhos. Ele está dizendo, enquanto você tiver no coração desejo e abrir espaço para eu lhe usar, eu estou aqui esperando para usar você. Mas transformai-vos pelo vosso entendimento. E quando você entender, Jesus, Ele quer transformar o mundo através da tua vida. E quando você tiver entendimento, Ele quer mudar o cenário que você habita. Mas os dias estão sendo tão sufocantes que muitas vezes é o cenário que está nos mudando. Às vezes o ambiente que a gente está, a habitação nem é nossa. A gente está de passagem, mas é eles quem está nos modificando. Mas para ser geração eleita, irmãos, o caminho ainda é o mesmo. É a oração e dizer, eis-me aqui. Para ser sacerdócio real, a direção ainda é a mesma. É abrir mão um pouquinho, aleluia, dos prazeres terrenos, aleluia, como celular, como internet, como Netflix, para dizer, Jesus, eu ainda não tenho esse caminho para orar tanto, mas eu preciso que o Senhor chegue na minha história. O Senhor quer nos convidar para uma intimidade diferente, irmãos. Quantas vezes o diabo ele bombardeia para querer atingir a mim, a você, a nossa família, aleluia, e às vezes a gente com os olhos fechados, ouvidos tapados, não consegue entender o quanto ele está entrando. E Jesus dizendo, se você orar, eu posso lhe mostrar. Se você entrar no caminho da oração, eu posso lhe revelar. O propósito maior de Jesus
na vida de Daniel era mostrar para a Babilônia que só existia ele como Deus soberano. Em várias e várias vezes o Senhor ele vai mostrar a grandeza dele através de sonhos na vida de Nabucodonosor. E quando Nabucodonosor tenta se engrandecer demais, a Bíblia diz que o Senhor abate ele, ainda muda o coração dele e faz ele ter o mesmo raciocínio que o de um animal, para mostrar que a glória ainda é dele, ele não dá a glória dele a ninguém. E o principal fundamento de Jesus na nossa vida é esse: é levar o nome dele por onde quer que eu e você vá. É ser identificados como servos do Senhor, onde quer que eu e você possa pisar. E qual é a identidade que alguém está vendo ao meu e ao teu respeito? Quando alguém diz assim, me preste seu RG, né? Vai na bancada de um banco para receber aquele dinheiro abençoado. O senhor me presta seu RG, por favor? Quando alguém olha, aí consegue identificar quem somos. Qual é a identificação que alguém está vendo ao meu e ao teu respeito, irmãos? Ah, mas eu não tenho satisfação para dar a ninguém. Você tem. Ah, mas a minha vida eu não devo a ninguém. Você deve. Deve a Jesus, mas o nome dele, aleluia, é levado através da tua vida. Eu lembro que alguém uma vez disse assim, um assunto surgiu no ambiente de trabalho e alguém sorrindo muito. Não era nada de escândalo, irmãos, mas eu ri. Eu ri da história. E quando eu ri, alguém olhou e disse assim, eita, e a diaconisa está sorrindo? Aí eu olhei para a pessoa e eu disse, é proibido sorrir, minha santa? Aí a pessoa disse assim, não, é não. E ali eu fiquei pensando, eu disse, meu Deus, como alguém nos observa até no sorriso? Como alguém observa até as curtidas que você dá no Instagram? Aparece uma página e a gente vai lá e aperta o coraçãozinho. Aí alguém tantas e tantas vezes olha e faz, meu Deus, fulano curtiu, ciclano curtiu. Jesus está dizendo, o tempo chegou de você ser diferente. Não ria não, para não pensar que é com você. Mas Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite, eu preciso mudar a rotina da tua história. Jovens que têm um desejo de ser diferente diante de Deus. Irmãos que não conseguem muitas vezes ouvir as revelações de Deus porque não conseguem ter um caminho de oração. Porque, irmãos, quem ora não fica pelo caminho. Quem ora não se perde no meio do caminho. Porque servir a Deus e viver uma vida de oração não é sobre um irmão ou uma irmã que disse algo que nos entristeceu e a gente se afastou de Jesus, não. Porque se a gente fizer isso, aleluia, está mais para servir a Deus olhando para o irmão do que para o próprio Jesus. Às vezes alguém chega e diz assim, mas eu não sirvo mais a Deus, eu me afastei porque a irmã me machucou. E você servia a Deus ou servia a irmã? Dê glória! Mas não é assim, irmãos? Quantas pessoas a gente não vê porque não conseguiu identificar a sua verdadeira origem no Senhor. E o Senhor dizendo para mim e para você, enquanto não houver renúncias, não existe, aleluia, diferencial no espiritual dentro da minha casa. Enquanto alguém não abre mão do que é terreno, não vai estar apto para receber o que eu tenho para entregar diante da igreja. E hoje a gente não tem muitas vezes prazer de orar pedindo ao Senhor dons espirituais. Pedir ao Senhor discernimento. Pedir ao Senhor, Jesus, usa a minha vida. Irmãos, você nunca, se você já experimentou, você sabe, aleluia, o prazer que tem de ouvir a voz de Deus. Mas se você não ouviu, já está na hora de ter um tempo a mais para ter um particular com Ele. Já está na hora de ter um tempo a mais para estar de joelho dizendo, Jesus, eu estou aqui, Senhor, eu quero te ouvir. Senhor, eu não quero mais viver a mesmice que eu já tenho vivido, eu quero mudar. E a gente só muda, irmãos, quando a gente tem a atitude de querer mudar.
O Senhor, ele não estava preocupado no que iam ou não achar. A preocupação de Jesus, através da vida de Daniel, era só glorificar o nome dele através dos feitos. E quando Daniel ele entra dentro da cova, a Bíblia diz que Dario ele tem um coração, ele fica com o coração trêmulo, ele fica com o coração angustiado, ele passa a noite toda sem dormir, intercedendo pela vida de Daniel. E a Bíblia diz que quando começa a amanhecer, ele vai até a porta da cova dos leões e dá um grito: Daniel, servo do Deus Altíssimo, tu estás vivo? Aleluia! 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 Laraka Serebicomuti. E o Senhor dizendo: haverá livramento promovido através da tua vida. Alguém está esperando a notícia chegar e dizer: aconteceu. E Jesus está dizendo: eu vou glorificar o meu nome através da tua vida. Eu vou livrar a tua casa, a tua família, eu vou livrar os seus através da tua vida. Enquanto alguém está na porta escutando, Jesus está dizendo: alguém vai ouvir a tua voz, porque é você quem vai trazer o livramento. Era o rei na porta e todos aqueles lá atrás dizendo: agora eu quero ver se sobra pelo menos os ossos. Eu quero ver se ele vai conseguir sair dessa. Eu quero ver se dessa vez a gente não conseguiu apressar ele na parede. E eu quero ver se o nome, aleluia, do Deus dele vai ser glorificado. E Jesus dizendo: não adianta preparar a ferramenta, porque eu sou fiel para desfazer. Não adianta preparar a cura, porque eu sou fiel para desfazer. Não adianta preparar a palavra contrária, porque eu sou fiel para desfazer. Tem adolescente aqui para dar glória a Deus? Porque tem alguém pensando mal ao teu respeito. Tem alguém dizendo: não vai ficar firme, porque a mãe é assim, o pai é assim, a tia não deu para o que presta. Jesus está dizendo: não é o que alguém disse ao teu respeito, é o que eu tenho investido na sua vida. Existe um investimento na tua história, existe um investimento na sua
Porque se alguém pudesse, alguém já tinha engolido alguém vivo. Mas tem uma mão estendida para dar livramento. Tem uma mão estendida guardando. Nenhum mal te sucederá, nem traga alguma chegará à tua tenda, porque tem uma mão guardando. Tem alguém intercedendo, tem alguém que não dorme à noite. Tem alguém que quando alguém está lá fora, alguém está dentro de casa dizendo: Jesus vai lá, Jesus guarda, Jesus livra. Eu não sei como alguém está, mas o Senhor sabe, traga de volta. É por isso que alguém chega em paz, é por isso que alguém chega na amor, porque tem alguém intercedendo. E aquilo que a oração não fizer, irmão, nada e ninguém mais faz. Enquanto o rei ele está lá fora, esperando a voz de Daniel surgir, existia 122 homens inteligentes, preparados, sábios, porém imprudentes. Porque se engana quem acha que vai conspirar contra mim e contra você e vai sair ganhando. Se engana quem acha que vai investir na minha e na tua vida para causar destruição e vai sair, aleluia, ganhando na história. Irmãos, eu preciso concluir aqui, mas eu vejo o investimento das trevas pesado sobre a casa de crentes que estão aqui nesta noite. E o Senhor está dizendo: alguém não vai perecer no caminho mal, porque eu tenho guardado alguém. Tenho investido uma ferramenta sendo quebrada aqui. Eu ouço barulhos de ferramenta caindo por terra. E o Senhor está dizendo: a tua noite claro está valendo a pena, porque eu estou guardando alguém dentro daquela casa. Alguém ainda não desceu porque você está intercedendo. Você está guardando alguém em oração. Eu posso ouvir você adorando a Deus aqui. Eu posso ouvir barulho de glória aqui. Porque quando alguém está dando grito lá fora para tua casa ser desfeita, Jesus está quebrando aqui na tua glória. Jesus está trazendo a intenção de alguém aqui na tua adoração. Você pode adorar, você pode adorar, você pode adorar. Não vai haver destruição na tua casa, não vai haver destruição na tua família. Não vai haver, não vai haver, não vai haver, não vai haver. A cada mão da levada, eu chamo, ele calma e a fé.
que havia preparado a investida para Daniel ele ser lançado dentro da cova. Porque existia uma cultura, existia um costume, para a gente encerrar aqui, que se alguém tentasse algum mal contra o rei, o mal voltaria para si. Mas alguém não tentou o mal contra o rei, tentou contra Daniel, mas Daniel servia ao rei. E quem serve ao rei, irmão, é guardado. Eu não sei se você entende a profundidade que tem esta palavra, mas quem serve ao rei é guardado. Quem é de Camunderevast? Tem gente que tem tanto dinheiro, tem uma casa grande, uma mansão, coloca tanto no segurança, e às vezes quando o adversário ele quer entrar para destruir, ele entra e destrói. Mas às vezes a gente tem uma casa tão simples e tem 2 anos com a espada desembanhada de fogo guardando. Que volta tudo contra eles. Escute isso. O quanto esse Deus é terrível. Eu preciso encerrar aqui. Eu tenho menos de 5 minutos. Na medida que o Senhor ele se utilizou da vida de Daniel, lá no início, eu não sei se você lembra quando eu comecei a ministrar, quando eu disse que saiu um edito para todos os sábios serem mortos. Quem lembra aqui? Pronto. Na medida que o Senhor utilizou a vida de Daniel para promover o livramento a todos aqueles homens, foi a mesma medida que o Senhor desceu para cobrar quando alguém se levantou contra Daniel. E eu vou encerrar dizendo isso aqui, mas eu quero te dizer que a bênção de fidelidade que acompanha a tua vida, ela vai beneficiar quem te quer bem, mas também quem vai te querer mal. Que é isso, irmão? Deus é vingativo? É não, irmão, mas eu estou pregando a Bíblia. Quando a Bíblia diz que o Senhor diz para Abraão: eu abençoarei quem te abençoar, e eu amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Então diga para quem está do teu lado, aleluia, diga para ele: é melhor que alguém te abençoe, porque se alguém te amaldiçoar, vai tratar com Jesus. Você pode dar glória a Deus? Vai tratar com Jesus, porque crente ainda tem dono. Vai tratar com Jesus porque ele sabe cobrar. Vai tratar com Jesus porque ele sabe responder à altura daquilo que falam com a gente. E a resposta de Jesus foi suficiente. Daniel não precisou se justificar, mas a sinceridade e a fidelidade do coração dele livrou ele e trouxe a justiça para aqueles que tinham conspirado mal contra ele. E eu quero liberar esta palavra profética da parte de Deus para a tua vida, para eu me sentar. Existe uma excelência de Deus aqui para ser entregue a quem quiser receber. Porque o céu ele é tomado à força e a gente não recebe nada de graça. Mas o Senhor, através da sua palavra, ele nos dá essa autorização aqui nesta noite. Eu preciso falar isso para sentar. Tem uma unção de excelência aqui para quem quiser receber. E eu gostaria de, aleluia, dizer a você que se a igreja toda entrar nessa direção, a igreja toda recebe. Porque eu não estou falando de uma profecia do homem, mas eu estou falando de uma profecia bíblica, onde ela vai alcançar aqueles que quiserem pedir. E eu quero lhe convidar de uma forma diferenciada a adorar a Ele nesta noite, a glorificar a Ele nesta noite, porque Ele trará um novo tempo para esta igreja, Ele trará um novo tempo para estes adolescentes, Ele trará uma nova porção para este povo, onde alguém às vezes não dá nada, mas o Senhor está dizendo:
a nossa confiança naquele que pode todas as coisas. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu convido a igreja a ficar de pé e dar oportunidade para o pastor Márcio para fazer a oração final. Irmãos, aproveitando, saúde a todos com a paz do Senhor. Aproveitando a mensagem tão poderosa, quero perguntar se tem alguém em nosso meio que queira fazer sua decisão, reatar a aliança, assumir a sua identidade. Se tiver alguém no meio que esteja afastado do caminho do Senhor, eu te convido, não despreze essa oportunidade. O mundo quer nos dar uma identidade. O mundo quer chamar você de tantas coisas. Mas a mesma identidade que Jeremias tinha, quando achava que não tinha, quando o Senhor disse para ele: eu te escolhi desde o ventre e te levantei como um profeta. Deus também tem uma história para você. Se estiver alguém em nosso meio que queira fazer a sua decisão, retornar aos caminhos, a caminhada para a salvação, eu te convido aqui. Enquanto temos essa oportunidade, este canto de oportunidade está aberto. Já dizia um hino: aproveite enquanto a porta da graça está aberta. Quero também parabenizar a todos que estavam envolvidos nesse projeto, todos os jovens, nossa irmã Priscila, que representa a nossa igreja sede, as demais congregações. Deus continue abençoando os pais, as mães, os familiares que vieram. Saiam daqui também abençoados da parte do Senhor. Quando receber esta palavra que foi ministrada, diga glória a Deus. Se puder dar um resumo aqui, o resumo é esse: Jerusalém nunca pode sair de dentro dos nossos corações. Daniel não estava mais em Jerusalém, evangelista sabe, mas Jerusalém nunca saiu do coração dele. Independente dos ambientes, se a presença do Senhor estiver dentro, guardada como primazia dentro do teu coração, ambiente nenhum vai arrancar, aleluia, Jerusalém de dentro do Senhor. Amém? Pai, queremos louvar o teu nome. Senhor, queremos engrandecer, Senhor, porque tu falaste conosco. Pai, mediante a tantas palavras, mas algo falou, Senhor, fortemente aos nossos corações, que serve ao Rei tem proteção. Pai, eu quero te pedir uma bênção especial para a vida daqueles que estão à frente deste trabalho. Pai, o inimigo tem estado furioso, mas tu vai guardar, porque servem a ti. Pai, eu quero te pedir uma bênção especial também para todos os envolvidos, também para cada jovem que saiu da sua casa e veio ouvir a tua palavra. A semente foi semeada, Pai, e a nossa identidade já está registrada no céu, Senhor. E eu creio que no tempo certo, Senhor, tu vai fazer uma grande obra. Pai, eu quero te pedir pelo ministério da tua igreja, os evangelistas, os diáconos, o nosso pastor presidente, continue dando a ele força, continue dando a ele, Senhor, sabedoria, para que cada vez mais possamos estar trabalhando, Senhor, para a glória e para o teu reino. Leva o teu povo em paz, a cada visitante, Senhor, a coordenação, Senhor, que estava à frente deste trabalho, do curado, jovem, a minha esposa, a vice-dirigente, a todos que estavam empenhados, em nome do teu filho amado, Jesus, porque tu nos garante a vitória. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Diga amém. Aguarde a bênção do pastor. A Deus Altíssimo, tu que és o Todo-Poderoso, que enviaste teu Filho Jesus para morrer na cruz, derramar o seu sangue, perdoar os nossos pecados e ressuscitando, sentou-se no seu trono, à tua direita, ó Pai, como sacerdote e juiz, e nos enviou o seu Santo Espírito, que ele habita em nós hoje até a eternidade. Amém. E de todos na paz do Senhor.